Fala Gunners, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-jogo aqui para a gente falar de Arsenal 3, Southampton 1. Um jogo que mais uma vez mexeu com os nossos corações Gunners, né? A gente achava que ia ser um jogo tranquilo, eu inclusive tinha dito que minha previsão era que o jogo ia ser 5-0 para o Arsenal e foi muito longe disso. É um jogo que mais uma vez foi contra um time que está lutando contra o rebaixamento, que vai lutar contra o rebaixamento até o final, que é o caso do Southampton, tem um ponto apenas na Premier League até agora. E mais uma vez o Arsenal sofreu mais do que o necessário, né? Contra o Leicester a gente já tinha sofrido, abriu 2-0, tomou um empate, só foi vencer o jogo já depois dos 90 minutos. E dessa vez a história não se repetiu exatamente, mas nós acabamos tomando o gol primeiro no segundo tempo e depois corremos atrás do placar com gols de Havertz, Martinelli e também o Saka e vencemos por 3-1 de virada, garantindo mais 3 pontos na Premier League, chegando aí aos 17, né, um ponto apenas atrás do líder, que é o Liverpool, e igualado em número de pontos com o Manchester City, que também sofreu para ganhar do Fulham em casa por 3-2. Então não está fácil para ninguém esse início de temporada, mas pelo menos estamos conquistando os pontos, né? Principalmente jogando em casa. E estamos invictos ainda, o que é muito bom. Apenas Arsenal e Manchester City invictos até aqui na Premier League, o que diz muito, né? São os dois times que realmente vão brigar pelo título lá no final, até o final da temporada. E o jogo, falando do jogo, o Arsenal foi para o jogo com uma equipe bem modificada, o Partey entrando na lateral direita, algo que o Arteta já tinha tentado na temporada passada, não tinha dado muito certo, mas hoje não teve jeito, né? O Timber se machucou no jogo contra o PSG, foi substituído no intervalo e não estava apto para o jogo de hoje contra o Southampton. E também o Ben White também não está ainda em condições, por isso o Partey teve que ser deslocado ali para a lateral direito. O Tomiyasu voltou, o japonês voltou, né? Lateral voltou para o banco de reservas e inclusive entrou no segundo tempo, mas o Partey foi utilizado ali na lateral. Não comprometeu, mas também não foi nada demais, principalmente ofensivamente. E também tivemos a estreia do Sterling como titular na Premier League, ganhando ali o lugar do Martinelli, que foi poupado, e também o Gabriel Jesus ganhando uma chance no comando do ataque. O Havertz foi deslocado para o meio campo, né? O resto do time foi o mesmo que a gente está acostumado, com o Raya, a dupla de zaga, o Calafiori, o meio campo ali com o Declan Rice, o próprio Havertz. Tivemos realmente de mudanças isso, né? E o Jorginho, né? Que eu já ia esquecendo aqui, o Jorginho também foi titular no jogo de hoje. Então, muitas mudanças do Arteta. Acredito que eu até diria que não fazia muito sentido porque tem data FIFA vindo aí, mas na data FIFA o Arsenal tem perdido muitos jogadores, né? Então eu acho que o Arteta pensou, pô, vou poupar aqui alguns jogadores porque para eles não se machucarem lá na data FIFA e me darem problema mais pra frente, né? E também era um jogo contra um time da parte de baixo da tabela, uma ótima chance para você poupar algumas peças. Mas isso acabou não sendo uma ótima ideia porque o time teve um controle absoluto do jogo no primeiro tempo, criou muitas chances, mas não foi efetivo, né? Não conseguiu colocar a bola para o fundo da rede. O Arteta inclusive falou que o time foi muito bem na primeira etapa, mas que não conseguiu fazer o gol. E terminamos empatados em 0-0 com um dos lanternas aí do campeonato. Isso eu confesso para vocês que me preocupou um pouco, né? Eu falava, pô, já era pra gente ter feito aí pelo menos uns 2 golzinhos no primeiro tempo para chegar na segunda etapa já mais tranquilo. Isso não aconteceu, a gente voltou do intervalo com o mesmo time e o Southampton abriu o placar aos 10 minutos, né? Numa escapada, o Southampton conseguiu chegar ali pelo lado esquerdo e fez o gol. A bola chegou a desviar no meio do caminho, acho que no Saliba, e tirou do alcance do Raya, né? E fez 1-0 então com o Archer, se não me engano, e era tudo que o Southampton precisava, né? Fazer esse gol e depois se fechar. Chegou a jogar com a linha de 5 ali para se defender e tentava fechar os espaços de toda forma. E o gol ligou o alerta no Arsenal, porque até então a gente parecia que estava jogando achando que ia ganhar a qualquer momento. E aí o gol mostrou que não era bem assim, né? Que a Premier League pode ser bem traiçoeira. E aí, logo depois, 3 minutos depois, a gente conseguiu o gol de empate com o Havertz, que fez um gol de camisa 9, um jogador que está se provando muito nessa temporada como um cara que pode ser sim o nosso homem-gol, porque não tem todas as características do centroavante clássico, né? Um cara que é muito mais versátil, mas que está fazendo seus gols e tem sido muito importante para o Arsenal nesse início de temporada.
é titular aí absoluto da equipe, o Havertz, e tem sido realmente importante com esses golzinhos que ele vem fazendo. Por outro lado, o Gabriel Jesus não estava tendo um bom jogo, ele não mostra ainda que está muito fora de ritmo. A lesão nesse início de temporada complicou bastante a situação física dele e está bem atrás dos seus companheiros e não vinha fazendo uma boa partida lá no comando do ataque, assim como o Sterling, que aos poucos está sendo integrado à equipe, já ganhou oportunidade como titular na Copa da Liga, agora na Premier League, não entrou no jogo contra o PSG, então está ainda tendo que se adaptar, se entrosar com o estilo de jogo do Arsenal e tudo. Vai levar um pouco de tempo, mas eu acho que o Sterling é uma boa peça assim, de reposição que a gente tem ali para a ponta. Pode jogar na ponta esquerda, na ponta direita, né? Bem versátil também o Raheem Sterling. E aí o Arteta, depois do gol de empate do Havertz, que foi aquele gol do alívio, né? Para a gente respirar aliviado, veio com a substituição tripla, né? Teve a entrada do Martinelli, também do Trossard e também do Merino. Merino tendo mais minutos, né? Chance com mais minutos, porque as substituições foram logo aos 15 minutos, né? Aos 60 minutos ali no segundo tempo. E aí, depois das substituições, o Arsenal realmente acordou de uma vez por todas e fez o segundo gol, o gol da virada, 10 minutos depois do primeiro, com o Gabriel Martinelli, que tinha entrado na partida no lugar do Raheem Sterling. Cruzamento do Saka, aquele cruzamento clássico do Saka, né, que a gente já está acostumado, e o Martinelli estava lá no segundo pau para conferir, o gol ainda foi checado pelo VAR, mas estava tudo ok, a posição legal do Martinelli, que comemorou bastante, o Martinelli vivendo um grande momento com o Arsenal, foi convocado pela seleção, vai jogar aí nessa data FIFA, e realmente vive um momento, volta a ser aquele Martinelli que a gente estava acostumado a ver em temporadas anteriores, né, no Arsenal, ele que não teve uma temporada muito boa, 23, 24. E depois do gol, aí o Southampton meio que viu que não ia ter jeito, né? Até criou algumas chances aqui e ali, colocou uma bola no travessão, mas o Arsenal fez o terceiro gol já aos 88 minutos com o Saka, faltava o gol dele, né? Ele que ganhou a abraçadeira de capitão depois que o Jorginho deixou o campo, e o nosso Starboy virou realmente um Starman, que é o título do vídeo, inclusive. O Saka chegou a 7 assistências na Premier League, está realmente conquistando aí vários números incríveis com a camisa do Arsenal e vai se tornando o nosso principal jogador nesse início de temporada, como a gente já esperava, sendo muito importante, né, com as assistências, com gols. Não fez muitos gols ainda, mas tem participação em gol em todos os jogos da temporada até aqui. Realmente um momento fantástico vive aí o Bukayo Saka, merece demais todos os elogios que ele tem recebido aí de muitos comentaristas da imprensa, né? O Thierry Henry falou bastante sobre ele no meio de semana, e o Saka vem mostrando porque hoje é o principal jogador do Arsenal e com certeza vai ser um dos responsáveis se a gente conquistar o título lá na frente. Então esse foi o jogo, né? A gente venceu por 3-1, deu para poupar algumas peças, né? Algumas delas entraram aí no segundo tempo, depois a gente teve o Tomiyasu entrando no final do jogo no lugar do Partey, como eu falei, tivemos o Kiwior entrando já depois dos 90 no lugar do Calafiori, que teve mais um grande jogo. O Partey na lateral, como eu já falei, foi ok, né? Nem bem, nem mal. A dupla de zaga, como sempre, impecável. Muito bem, o Saliba joga de terno, né? Impressionante. E fora isso, acho que não tenho mais nada a destacar. Uma vitória importante e uma vitória que era obrigação. A gente precisa vencer esses jogos contra as equipes da parte de baixo da tabela. E espero que as próximas não sejam com esse sufoco, né? Com essa emoção toda que a gente tem tido nos últimos jogos contra a Leicester e agora contra o Southampton também. Próximo jogo vai ser contra o Bournemouth, fora de casa, mas só depois da data FIFA. Vamos parar aí por 2 semanas, uma pena, porque eu tenho certeza que se vocês pudessem escolher assim como eu, era melhor ter jogo do Arsenal do que de seleção, né? Ninguém merece, mas faz parte do jogo e vamos ter que esperar então para o dia 19 de outubro, um dia antes do meu aniversário, o Arsenal vai enfrentar o Bournemouth fora de casa pela Premier League e a gente espera que com mais uma vitória para a gente, quem sabe, assumir a liderança do campeonato, beleza? Esse foi mais um vídeo de pós-jogo, fiquem ligados porque na segunda-feira vai sair o nosso pós-jogo oficial com o podcast, né? O podcast do Fala Gunners está de volta, estará disponível aqui no YouTube, também no Spotify, então já se inscreve aqui no canal do YouTube, ative as notificações porque vocês vão receber na segunda-feira de manhã o nosso episódio
do pós-jogo aí de Arsenal e Southampton sair mais de uma hora aí de conteúdo para vocês acompanharem comigo, com o Thiago e com o Sérgio, que fazem parte aqui da equipe do Fala Gunner, beleza? Conto muito com o apoio de vocês, deixa o like aqui no vídeo, espalha aí para a comunidade de Gunners no Brasil e a gente se vê na próxima.